Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português 129 e a gente ainda está no nosso livro 9, tá bom? Então, peguem o livro 9 de vocês, abram lá na página 249, lápis e borracha e acompanhem os slides. Bom, vamos lá? Então, agora a gente vai para a parte de produção de texto teatral. A gente já leu bastante trechos de textos teatrais. Na verdade, a gente leu várias cenas da história do Mágico de Oz, certo? E a gente, agora, nessa atividade, nessa videoaula, a gente vai na atividade 166, vocês vão desenvolver o texto teatral de vocês, o roteiro de um texto teatral. Então, é a produção textual, ok? Para isso, vamos relembrar algumas características desse gênero. Primeiro, o texto dramático, que é o texto teatral, ele é composto de diálogo e personagens. Então, um texto teatral tem que ter conversa entre personagens. Ele é feito para ser encenado. Então, ele vai ter personagens em cena conversando sobre algum assunto. E, além disso, né, tem também as dicas, podem apresentar dicas de como esses personagens eles vão se comportar durante essa encenação, a encenação daquele diálogo ali, daquela conversa entre eles. Tá bom? Então, vamos lá. Então, exercícios de aplicação. Ative a memória. Bom, vamos ler porque é essa atividade que vocês vão fazer pós-videoaula. Um texto teatral pode ser muito longo, por isso, o que você produzirá será apenas uma cena. A gente leu várias, né, para vocês terem uma ideia, que deve ser nomeada com um título bastante chamativo. Para facilitar, você deverá escolher algumas das personagens presentes nas figuras seguintes. Além disso, cada seleção de personagens já vem acompanhada de um cenário. Seu papel, portanto, será o de dar voz às personagens e promover o diálogo, característica tão marcante do gênero. Lembre-se de que você pode e deve acrescentar rúbricas e marcações cênicas, ou seja, aquelas dicas, né, que vêm sempre marcadas, ou entre parênteses, por exemplo, aquela de como o personagem vai se comportar. Utilize o caderno para fazer o rascunho e a folha de produção de texto para escrever a versão final do seu texto. Boa escrita e mãos à obra. Então, o livro já traz personagens, os personagens que você vai utilizar e o cenário. Você vai dar a voz, tá? E o que está acontecendo naquela cena. A ideia tem que ser sua, daquela cena. O que vai acontecer naquela cena. Combinado? Use o caderno, bota cabeçalho direitinho. Vamos ver aí as dicas dos personagens que você vai escolher. Então, você pode escolher entre que os personagens são o Marcelo, menino, e o Vermelhão, o monstrinho. Cenário, o quarto de Marcelo. Então, algo que vai acontecer entre eles dentro do quarto de Marcelo, tá? Pode se basear na figura também, como eles estão aqui. Ou você pode escolher entre também o 2, né? Personagens. Léo, Maria, Aninha e Júlio. Aqui tem 4 personagens, tem mais personagens. E o cenário é a garagem da casa do Léo, tá? Então, percebam o que está acontecendo na cena. Você deve utilizar a cena de acordo com os personagens escolhidos. Ou ainda pode escolher o 3. O 3, os personagens são Mateus, o menino, Tobias, o amigo imaginário. Então, aqui vai ser o diálogo entre o Tobias e o Mateus. Tobias é um menino imaginário e isso vai acontecer na escola. Percebam que ele está aqui na carteira, estudando e tal. Ok, gente? Então, as dicas são essas aí, né? E vocês podem usar a criatividade de vocês. Vamos lá, número 2. Vamos para a página 251, para a gente só resolver essas 3 questõezinhas que estão aí. Ligue corretamente rúbricas e textos dramáticos. O que são?
Escritos para serem encenados, é comum que eles sejam organizados com o nome das personagens à esquerda, seguido de 2 pontos ou de alguma outra marcação. E à direita dessa marcação, a fala das personagens. E o outro quadro indica um estado de espírito ou ações para as personagens e onde ou quando se passam essas ações. Então, esse primeiro é o quê? Rúbricas ou texto dramático? Definição do texto dramático. E o segundo quadrinho está explicando o que são as rúbricas. Beleza? Número 3. As rúbricas são anotações feitas pelo autor da peça, ator, personagem, cenógrafo ou espectador. Espectador é aquele que assiste. É eles que vão fazer as rúbricas, o que tem esse papel, essa função. O cenógrafo, que cuida da cenografia, do cenário, é ele que vai fazer. O personagem que tem que fazer, como ele deve se portar. O ator ou o autor da peça? O autor da peça, aquele que escreve a peça, ele que tem que dizer como ele está imaginando os personagens aí, como eles devem atuar. Número 4, exercícios propostos. E última atividade dessa videoaula. No texto teatral, é comum que o texto seja dividido em tópicos, cenas, capítulos, livros ou parágrafos. Muito fácil essa, né, gente? Cenas. O texto teatral, o texto dramático, ele é dividido por cenas ou em cenas, tá? E ainda falta o número 5, gente. Está embaixo do 4, é verdade. Quais pessoas trabalham na produção de uma peça teatral? E aí, quem que você acha que tem ali para a peça teatral sair, né? Bonita do jeito que a gente, quando vai ao teatro, assiste, toda prontinha. Personagens a gente vê lá que tem, né? São os personagens, que são os atores que fazem os personagens, na verdade. Tem o autor da peça, os cenógrafos, aqueles que cuidam da cenografia. Quem mais que você acha que tem? As pessoas que ficam também na bilheteria, vamos ver quem o livro botou, ó. Atores, autores, cenógrafos, sonoplastas. Os sonoplastas são aqueles que fazem os sons, tá? Por exemplo, de chuva, o som da porta batendo, por exemplo, um barulho diferente. É a sonoplastia, são os sonoplastas que fazem. Pessoas da bilheteria, se você souber de mais algum, aqui a gente botou etc, porque tem mais. Né? A gente pode dizer que tem os maquiadores também, né? Que maqueiam os atores, os personagens, enfim. Se você lembrar de mais algum, pode colocar. Ok? E vocês vão ficar, então, com a atividade de pós-videoaula, que, na verdade, é a página 250. Aqui está 150. A tia Jorge vai corrigir na hora de passar para vocês, tá? 250. Que é a produção aí da cena, do roteiro dessa ceninha aí, de uma cena como texto teatral, tá bom? De uma cena de um texto teatral, de um teatro. Tá bom? Bom trabalho? Depois eu quero ler, hein? Quero saber aí do teatro de vocês, como ficou. E até a próxima.